O Evangelho de Marcos, segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2. Eu vou pedir no final, quando a gente encerrar a ceia, a nossa transmissão também será encerrada. Eu vou pedir para que você fique mais um minuto após o encerramento da nossa live. Eu preciso dar um aviso rápido após o encerramento da live, depois os irmãos vão entender o porquê depois da live. Marcos capítulo 2, aleluia, glória a Jesus. Você já deu um sorriso para quem está perto de você? Dá um sorriso gratuito, que vai abençoar a vida de quem está perto. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 2, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram um telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Diga: Senhor, fala o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história que acabamos de ler, ela é repetida, não Ctrl+V, Ctrl+C, mas os evangelhos sinóticos, e eu abro um parênteses, por que evangelhos sinóticos? O termo sinótico, ele quer dizer visão conjunta. Então você vai perceber que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm histórias muito semelhantes, parecidas. Por exemplo, esse texto que acabamos de ler em Marcos 2, você também pode encontrá-lo em Mateus 8, e você também pode encontrá-lo em Lucas capítulo 5. E é interessante porque a proposta é justamente essa, é fazermos uma leitura conjunta e termos uma visão mais ampliada. É como se eu pedisse para um irmão descrever o culto dessa noite, e o outro irmão também eu pedisse para que ele o descrevesse, e escolhesse mais um terceiro para que também o descrevesse, um aqui sentado à frente, outro ao meio e outro ao final, e cada um viria aqui e daria a visão do mesmo culto, mas com óticas distintas um do outro, até porque um estava sentado mais à frente, o outro estava sentado no meio e o outro estava sentado lá atrás, mas é a mesma visão. Então nós vamos ver que existem algumas diferenças, algumas particularidades, e eu escolhi
o Evangelho de Marcos para falar dessa passagem, mas buscando também nos outros, para que completem esse entendimento. Eu escolhi Marcos porque ele, ao meu ver, traz alguns detalhes que os outros não trouxeram. Por exemplo, ele é o único que detalha o número de homens que carregaram paralítico. Por exemplo, o Mateus e o Lucas dizem que um paralítico foi levado, mas Marcos vai dizer que foram 4 homens. Os outros vão dizer que Jesus estava em um lugar, mas o Marcos vai dizer que ele estava em Cafarnaum, e que Cafarnaum era o lugar onde Jesus estava, era a cidade onde Jesus estabeleceu o seu QG, o seu quartel-general. Então Jesus nasceu em Belém, ele foi educado em Nazaré, e ele estabeleceu o seu ministério depois de haver sido expulso da sua cidade em Nazaré, porque não acreditaram nele. Ele se estabeleceu em Cafarnaum. Cafarnaum significa a vila de Naum, a aldeia de Naum, a aldeia do profeta Naum. E Jesus se estabelece ali. Eu acredito que por ali ser um ponto muito estratégico. Cafarnaum ficava num lugar em que era possível pegar uma embarcação. Através do mar da Galileia, você vai ver Jesus se movimentando. Inclusive, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, vai dizer que Jesus estava voltando de Gadara. Ele tinha atravessado e ele tinha voltado para Cafarnaum, vindo de Gadara de barco. Então era uma rota comercial, de pesca, e também um centro comercial importante. Então um lugar muito estratégico para Jesus colocar ali o ponto central do seu ministério, seu QG, onde dali ele partiria para suas viagens. Inclusive, esse texto que acabamos de ler, Jesus está chegando de uma viagem evangelística e missionária por diversos lugares. No verso 38 de Marcos capítulo 1, vai dizer isso para a gente. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Então, isso está no capítulo 1. Jesus, no capítulo 2, estava regressando. E ali, irmãos, para um tempo, eu imagino, de descanso. E ele vai para a sua casa. E o texto de Marcos vai dizer que ele estava em casa. Até porque Jesus, apesar de ser Deus, ele também era 100% homem. Ao se encarnar, ele assumiu toda a condição humana, inclusive de cansar. Então, como homem, ele precisava, depois de uma viagem missionária, evangelística, exaustiva, cansativa, ele precisava ter um tempo de descanso. Glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, você tem descansado? Olhe para o fundo do olho dele, perceba se ele está descansando ou não. Se você estiver vendo o olho dele cheio de olheiras, talvez seja você um homem e uma mulher que vai trazer um recado de Deus nessa noite. Olhe para ele e diga assim: meu irmão, eis que te digo. Não, fala melhor. Diz assim: meu irmão, eis que te digo. Veja que quem está dizendo é você, viu? Diga para ele assim: descansa, varão. Descansa, varoa. Aleluia. Então Jesus estava em casa, descansando um pouco das suas viagens. Até porque não tinha avião, helicóptero. Até porque não tinha carro. O único momento que Jesus se utiliza de um animal foi na entrada triunfal. Mas tirando isso, era a pé ou de barco. E o barco era do Pedro. Graças a Deus pelo Pedro. Jesus cansava, e aqui ele estava descansando. Só que o texto vai dizer que quando os habitantes de Cafarnaum ouviram que ele estava em casa, foram até lá. No descanso de Jesus, chegava-se
multidões e multidões. E a casa de Jesus foi sendo cheia, a área externa foi se enchendo de pessoas, vindas de várias partes. Inúmeras pessoas enchiam aquela casa, o texto vai dizer depois, tão cheia que não conseguiram colocar um paralítico dentro da casa, porque nem junto à porta estava cabendo de pessoas. Tinha gente do lado de dentro, empinhando ali, do lado de fora também. E começa-se um culto. Jesus começa a pregar a palavra. Jesus começa a ensinar um culto. E eu fiquei lendo esse texto e pensando no contexto, nas pessoas que estavam naquele culto. E eu identifiquei 3 grupos de participantes daquele culto, que é o que eu pretendo falar hoje. O primeiro grupo são os ouvintes. Diga os ouvintes. O segundo grupo, os necessitados. Diga necessitados. E o último grupo, os trabalhadores. Diga trabalhadores. Então nós vamos ver esses 3 grupos de uma maneira bem distinta aqui nesse culto que Jesus estava fazendo na casa dele. Culto do lar. Irmãos, e não é diferente de nós aqui nessa noite. Jesus está aqui nesse lugar. A palavra de Jesus está sendo pregada aqui nessa casa. E há pessoas aqui com situações distintas. A minha pergunta é que ao longo dessa mensagem a gente consiga responder quem que nós somos nesse culto. Somos os ouvintes? Somos os necessitados? Ou somos os trabalhadores? Primeiro grupo, e eu quero dizer que esse é a maioria, são os ouvintes. Marcos 2 vai dizer que muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Essa expressão anunciar era uma comunicação mais simples do Evangelho. Era uma maneira até informal, quase que uma conversa, como Jesus se utilizava ali para falar das verdades do reino de Deus. Irmãos, Jesus, ele sabia se portar em cada situação. Tinha diversos tipos de pessoas ouvindo Jesus, dos mais doutos aos menos. E Jesus precisava atingir a todos. E para esse grupão que ali estava, pessoas às vezes simples, pessoas que não tinham educação formal, Jesus estava anunciando a palavra de uma maneira simples para que fosse entendida por todos. Às vezes usando figuras da natureza, os pássaros, os lírios. Às vezes utilizando de recursos, de parábolas, para fazer as suas comparações e apontar para verdades mais profundas. Mas Jesus estava aqui anunciando a palavra. Mas como eu disse, esse mesmo texto se encontra em Lucas. E em Lucas, o médico, veja, quem está falando agora é um médico. Ele já tem um outro olhar daquela palavra que Jesus estava anunciando na casa dele. E Lucas capítulo 5, verso 17, vai trazer uma outra ótica de um homem mais aculturado, mais, como que posso dizer? Um médico. O olhar de um médico sem desmerecer nada, nenhuma profissão, porque todo o trabalho, diz Provérbios, é digno. Amém? Amém ou não? Então, mas o olhar de Marcos era diferente do olhar de Lucas. E Lucas vai dizer assim, na mesma ocasião, aconteceu que não dá. Está baixando de novo. Tá assim. Tem nada a ver com você, Gu.
É esse microfone que está te perseguindo hoje. E me perseguindo também. E aconteceu que num daqueles dias, será que o confio fica melhor? Glória a Deus. Vamos lá. E aconteceu que num daqueles dias, vou pregar com os dois assim, botar os dois juntos assim. Toma aqui, Kiko. Obrigado, meu irmão. E aconteceu que num daqueles dias, eu estou em Lucas 5,17, né, no sinótico de Lucas, na visão de Lucas. Num daqueles dias, Jesus estava o quê? Ensinando. Essa palavra é diferente do proclamando de Marcos. Esse ensino já era algo formal, didático, pedagógico. Mas não é de se estranhar, porque o Lucas aponta o público para quem Jesus estava falando. Ele diz assim: e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Veja, quem estava ali assentado na frente de Jesus, no momento em que ele pregava, talvez de uma forma simples para a multidão, quem estava mais próximo ali eram os mestres, eram os doutores, eram os fariseus, eram aqueles que tinham tido um ensino formal. E Jesus, então, ele aplica um ensino mais pedagógico, mais detalhado para esse público. Veja, no mesmo lugar, todos eram alcançados. Eu quero dizer que no reino de Deus, irmão, ninguém fica de fora. Jesus tem uma palavra para todos aqueles, seja um doutor, seja um PhD, seja alguém com menos oportunidade de estudo. Jesus, ele fala e se comunica com clareza a todas as pessoas. O evangelho não foi feito para a elite. O evangelho foi feito para todos. Me dá um outro microfone, pelo amor de Deus. Aleluia. Ei. Ei. Obrigado, Kiko. Deus abençoe. Isso. Estou na coleira. Me solta. Glória a Deus. Agora vai. Amém. Então Jesus, ele tem, eu quero dizer, irmãos, que a própria Bíblia, ela fala da importância de nós sermos ouvintes da palavra. É necessário, é importante sim estarmos aqui. É importante nos expormos à palavra. Tenta colocar, se possível, a mesma equalização que estava naquele outro. É importante termos o acesso, termos a oportunidade de ler a Bíblia, de vir a uma escola dominical, de participar de um culto público, onde a palavra está sendo ministrada. Isso é necessário. A Bíblia diz em Romanos 10, verso 13 até o 17... porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia. Aí a pergunta de Paulo é: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Precisa crer para invocar. Eu preciso saber quem é Jesus para poder invocá-lo. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como que eu vou crer em alguém que eu não conheço? Como que eu vou crer em alguém que eu nunca ouvi falar? Eu preciso ouvir e eu preciso também falar para os outros, para que a fé seja manifesta. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Verso 17 vai dizer: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Precisa ter ouvinte.
Aliás, todo aquele que levanta para falar, ele precisa também sentar para ouvir. Como eu posso falar algo se eu não tenho a disposição de receber primeiramente? Mas é necessário sermos ouvintes. Mas, olhe para quem está do seu lado e diz assim, a Bíblia aponta alguns perigos em relação àqueles que são os ouvintes. Quais perigos, pastor? A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus? Sim. Mas existem perigos, irmãos, que a gente precisa atentar. O primeiro que eu quero destacar, é o perigo de se acostumar apenas a ouvir. Hebreus capítulo 5, versículo 11, até o verso de número 11 e 12, vai dizer assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Aí o verso 12 vai dizer assim: pois, quando já deviam ser mestres, ou seja, vocês já deviam estar ensinando, vocês já deviam estar pregando, vocês já deviam estar falando aos outros, quando vocês já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, já tem 10 anos, já tem 5 anos, já tem 20 anos que houve o mesmo evangelho. Levando em conta esse tempo decorrido, vocês ainda têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Quando uma pessoa, nós estamos falando que tipo de pessoa somos nós no culto. Se eu sou apenas um ouvinte, é que passo anos da minha vida apenas ouvindo, mas não me disponho a dizer: Deus, usa a minha vida para que eu fale disso que eu tenho ouvido tanto e tantas vezes, por tantas pessoas. Me ensine, me ajuda, me encoraja a poder também falar a outros, aos meus vizinhos, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho. Eu não quero ser alguém que se acostumou apenas a ouvir. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é aquele que ouve verdades que transformam, mas ele não se abre para obedecer. A Bíblia diz em Tiago, 1:22, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque essa pessoa está se enganando a si mesma. É aquela sensação boa de dizer: eu conheço o que a Bíblia diz, eu estou entendendo o que a Bíblia fala sobre isso, mas ele está se enganando, porque não é o ouvir que o fará alguém diferente, mas é o ouvir, é o ser despertado e se mover para ser transformado, é abrir espaço no coração, é deixar o Espírito trabalhar e nos movermos em obediência. Se eu ouvir algo sobre o que Deus espera da minha conduta em casa, e eu não me propuser a fazer nada para mudar, eu estou me enganando. Eu vou dizer, irmãos, é ainda pior do que aquele que nunca ouviu. Porque existe aquele que erra porque não sabe, e existe aquele que erra porque não quer obedecer. Ele conhece, mas ele não se dispõe a viver o que ele ouve. E existe ainda um terceiro problema. O primeiro é aquele que se acostumou a sempre ouvir, e ele não dá para ninguém. Você já deveria ser mestre. Olha o tempo que você está aí com Jesus. Você não está falando da palavra para ninguém. Está um mar morto, que só recebe e não tem vida, porque não distribui sua água para ninguém. Ou, quem sabe, você ouve e não está se dispondo a viver o que você aprendeu. Mas existe um terceiro perigo. E a Bíblia, irmãos, vai falar nesse mesmo texto que acabamos de ler. Pessoas que ouvem, pessoas que aprendem, mas elas se tornam habilidosas para criticar. A Bíblia diz que estavam aqui mestres da lei, fariseus, homens doutos, conhecedores da lei. Mas eles estavam ouvindo Jesus pregar,
Eles estavam ouvindo Jesus ensinar com um propósito: criticar. Quem pode perdoar pecados? Pegamos o herege, pegamos o blasfemo, é blasfêmia. Não estavam abertos a entender quem lhes falava, mas apenas a criticar. Irmãos, isso é um problema muito sério, até de estudantes de teologia. Vão para o seminário querendo aprender, quando sentam para ouvir o pastor de suas igrejas, já pegam um bloquinho de notas, mas não é para anotar os insights que Deus está lhe falando, mas os pontos que estão discordando. Irmãos, uma disposição apenas de crítica, uma disposição apenas de dizer assim, está escorregando, ele não falou Babel, falou Zorobabel. Pessoas que coam mosquito e engolem um camelo. Críticos de plantão. E a Bíblia diz, irmãos, que o conhecimento, quando ele vem só, olhe para mim, quando o conhecimento vem sozinho, ele ensoberbece. O conhecimento... Quero esse microfone, não. Diga assim, eu abençoo esse microfone em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, quando o conhecimento vem só, ele nos torna soberbos. A Bíblia diz lá em Coríntios 8, que o conhecimento, ele leva ao orgulho. Agora baixou, aumenta um pouquinho. Não é problema do microfone não, é do retorno mesmo, só aumenta. O conhecimento leva o orgulho, mas o conhecimento com o amor, ele edifica. Uma pessoa que só tem um conhecimento sem ter amor, ele vai se tornar uma pessoa crítica e soberba. Ele vê um irmão fazendo uma coisa infantil e vai apontar o dedo. O contexto de Coríntios é exatamente isso. São aqueles que se achavam fortes e aqueles que se achavam fracos. Pastor, já li a Bíblia 19 vezes, glória a Deus. Mas se você não tem condições de olhar com compaixão, com empatia para o seu irmão que está chegando hoje na igreja, que está precisando de ajuda para caminhar com Jesus, porque ainda está engatinhando, eu quero dizer que esse tipo de conhecimento, ele é um conhecimento soberbo. Conhecimento unido ao amor nos faz fazer a coisa certa, apontar o lugar correto, mas ajudar quem está começando, quem está às vezes tropeçando. Isso vai me levar a uma disposição diferente. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, em resumo, um ouvinte da palavra, ele deve se propor a ensinar o que aprendeu. Se tem ouvinte aqui, e nós somos esses ouvintes, às vezes eu estou falando, às vezes eu estou ouvindo. E não tem problema nenhum nisso, é muito bom. Mas se eu sou um ouvinte, eu preciso me propor a ensinar o que eu aprendi e a viver o que eu já sei. Diga comigo, eu preciso me propor a ensinar o que eu aprendi e a viver o que eu já sei. Amém, irmãos? Senão só seremos um grupo de ouvintes que enche a casa, mas que apenas pelo ouvir até se torna um empecilho para quem está querendo coisa nova. Queriam levar o paralítico, mas a multidão que estava lá não dava espaço para o necessitado. Podemos até nos tornar pedra de tropeço para quem está querendo viver algo novo de Deus. Então, o primeiro grupo são os ouvintes. Segundo grupo, os necessitados. Diga comigo, necessitados. Verso 3 de Marcos 2, trouxeram-lhe então um paralítico. Então tinha uma pessoa necessitada. Esse tipo de pessoa aqui, irmãos, a gente aprende que são pessoas que querem Jesus. Querem. Mas eles não conseguem ir a Jesus sozinhos. O camarada era um paralítico, estava todo entrevado, seus músculos, seus artérios, nada funcionava.
Ele estava num leito, cativeiro de um leito. Por tantos anos, sabe-se lá Deus quantos. Sozinho, doente, pobre. Porque quem daria um emprego a esse homem? E mais do que isso, carregado de culpa. Porque um doente, irmãos, no contexto judeu, veja, Jesus encontra um homem cego de nascença, e os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego. Tem que ter um porquê. Ele é um pecador. Lembra do Jó? Fala, Jó, o teu pecado não é preciso que você esteja sofrendo assim à toa. Você deve ter adulterado, você deve ter comido o pão do órfão, você deve ter torrado o dinheiro da viúva. Você fez alguma coisa, então confesse o teu pecado. Então esse homem, por ser um paralítico, ele já era olhado como um pecador. Você fez alguma coisa, meu filho. Você que não está querendo reconhecer nem confessar. Então esse homem era o necessitado. Irmãos, e é interessante que Jesus, ele viu algumas coisas nesse homem. A primeira coisa, ele viu fé. O texto vai dizer que quando baixaram o paralítico, Jesus viu a fé deles. Tanto do paralítico, quanto dos 4 que estavam lá. Porque se o paralítico não tivesse fé, ele não toparia a missão. Não, me deixa quietinho aqui. Vocês vão fazer o que comigo? Não, vamos te levar até Jesus. Beleza. Plano A, eu concordo. Plano B, vamos baixar um buraco, vamos fazer um buraco, vamos te baixar por uma corda. Não, estou fora. Não, para que isso tudo? Não vai acontecer nada. Mas esse homem topou o desafio. Pode me baixar. Irmãos, e mais do que isso, a exposição pública. Todo mundo olha para aquele homem. Irmão, preste atenção. Se acontecesse aqui nessa hora, nesse lugar, esse movimento, de vermos um barulho aqui sobre o nosso teto, e de repente as placas se movendo, você acha que alguém daria mais atenção ao pregador? Claro que não. Todo mundo, até eu, ia ficar olhando. O que é que você está fazendo aí, rapaz? Todo mundo volta a atenção para ele. E o texto, irmãos, vai dizer que colocaram ele no meio. Vai dizer que aqueles homens baixaram o paralítico. Está lá em Lucas 5, verso 19. E não encontrando uma forma de fazer, de trazer até Jesus, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas. No meio. Então todo mundo agora. Então imagine o paralítico todo. Irmão, quando vem alguém aqui, inclusive eu, recebeu os parabéns, fala a verdade. A gente não dá uma vergonhazinha? Dá ou não dá? Você sabe que tem gente que falta no dia do aniversário porque tem vergonha de vir aqui? Não vou deixar passar porque esquece. Mas a gente denuncia, a gente é X9. E a pessoa vem 3 meses depois, mas vem. Então imagina um paralítico, todo mundo olhando, irmão, parou a mensagem, interrompeu a pregação de Jesus, todo mundo agora olha para o homem, que vergonha, mas Jesus gostou daquilo e viu fé naquilo. O pessoal estava vendo bagunça, Jesus estava vendo fé. O pessoal estava vendo tumulto, Jesus estava vendo determinação. E aquele homem é baixado ali, irmãos. E o reverendo Dias Lopes, ele aponta 3 áreas que aquele homem foi abençoado. Primeiro, no corpo. Jesus disse ali: pega o teu leito, esse seu cativeiro, e vai para a tua casa. Agora quem vai carregar o leito é você. Até agora ele te carregava, mas é você que agora vai carregar ele. E vai para a sua casa. E aquele homem, diz a palavra, que ele se firma sobre os pés. Mas o povo ficou doido, todo mundo dando glória a Deus ali. Aquele homem, pega o leito dele. Você estava olhando para mim, né, Zé? Achando que eu era pecador, mas aqui, ó, meu leito, ó. Sai carregando leito de nariz, de cabeça erguida, e é isso que Jesus faz com a gente.
aquilo que é o objeto da nossa humilhação, da nossa vergonha, Deus vai dizer: pega o seu leito. Irmãos, é interessante, sabe por quê? Porque Jesus não diz assim: queima esse leito, essa maldição na tua vida, queima. Não, ele pega para servir de testemunho. Todo mundo vai olhar o leito e vai dizer assim: quem que estava deitado nele? Ele diz: eu estava ali, e agora eu que estou carregando ele. Eu quero declarar isso nessa noite sobre nós, irmãos, um tempo de renovo, um tempo de pegarmos o nosso leito, aquilo que era vergonha para nós. Muitas vezes a gente tem vergonha da nossa casa, tem vergonha da nossa família, tem vergonha do nosso casamento, e quero declarar que nós vamos ter motivos de nos alegrar em Deus, por aquilo que Ele vai realizar na nossa vida. Primeiro alvo de Jesus, o corpo dele. Segundo alvo, as emoções dele. O texto vai dizer lá em Mateus 9:2, que Jesus, antes de curá-lo, ele diz: coragem. O homem já teve coragem. Imagina ele descendo, os caras: devagar, devagar. Ah, da esquerda, solta mais a corda. Prende. O paralítico está torto. Imagina o paralítico dizendo: eu quero ser curado e não ressuscitado. Ele já estava tendo coragem, mas era uma coragem maior. Ele precisava de mais coragem para vencer aquele tempo de estagnação, de conformidade com a situação dele. Coragem. Há tanto tempo sua autoestima está lá embaixo. Você está engessado por uma situação. Jesus está dizendo para nós hoje: coragem. E mais do que isso, coragem, paralítico. Coragem, pecador. Coragem, seu miserável. Não, coragem, filho. Coragem, filho. Como é que Jesus chama ele? Como é que Jesus chama ele, gente? Irmão, presta atenção. Jesus não era de fazer firula com ninguém, não. Jesus não era de passar a mãozinha para adular a gente e falar bonito para quem não merecia, não. Ele chamou muita gente de sepulcro caiado, seu bando de túmulo pintado. Vocês fedem por dentro, fedorentos. Em outras palavras, o que é que tem dentro de um túmulo? Mau cheiro. Mas para esse homem, ele chama ele de filho. Coragem, filho. Tem tanta gente apontando o dedo, né? Tem tanta gente dizendo que você é um pecador, por isso você está assim. Mas hoje eu estou dizendo que você tem um lugar. Debaixo da minha paternidade, você é filho. Coragem, filho. Então Jesus toca e cura as emoções desse homem, o corpo, as emoções, mas ele também toca no seu espírito. Ele disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Você está perdoado. Sabe, o maior problema daquele homem não era o leito, era outro cativeiro do pecado. Eu não sei, queridos, qual era a razão ou o pecado. Graças a Deus o texto não vai desnudar esse homem, mas Jesus libera sobre ele o perdão. Eu quero dizer, uma pessoa pode ser curada de qualquer enfermidade aqui nessa terra e ir para o inferno quando morrer. Ah, ele está paralítico, então seja curado. Ele é curado quando morre, porque não tem Jesus, vai para o inferno. Então uma pessoa pode viver uma vida de regalias, de prazeres e de conforto aqui na terra, mas se não tiver Jesus, vai para o inferno. Nós precisamos resolver esse BO, chamado pecado. E só quem resolve esse problema é Jesus Cristo. De fato, Ele é o único que pode perdoar pecados. Porque perguntaram assim: mas ele blasfema porque só Deus pode perdoar pecados. Jesus estava dando, irmãos, um show de quem Ele era. Primeiro, ninguém consegue saber os pensamentos do coração de ninguém a não ser Deus. É Ele quem vai revelar os segredos do coração de todos os homens.
E Jesus, irmãos, ele conhecia o pensamento do coração daqueles fariseus. Só Jesus tinha poder de perdoar, porque ele disse, para que vocês saibam. E aí ele faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Vocês estão encasquetando com isso? Deixa eu perguntar, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Levante e anda, perdoados estão os teus pecados. Olha a pergunta de Jesus. O que é mais fácil dizer, não é fazer. Dizer para os homens é mais fácil dizer está perdoado, porque é empírico. Não dá para você ver uma pessoa que foi perdoada. Agora, você dizer para um paralítico levanta e anda, é um fato. Então, para os homens era mais fácil dizer, porque não tinha autoridade nem poder, nem para perdoar, nem para curar. Então é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Ninguém está vendo? Agora dizer, levanta e anda só para quem é Deus. E aí Jesus disse, então quer dizer que para vocês é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, porque eu não preciso provar isso, né? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ou autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem levantou e saiu andando, porque Jesus tem autoridade para perdoar, e tem autoridade para curar, porque Ele é o Filho do Homem. Filho do homem, irmãos, não é uma... Até porque você também é filho de homem. Não conheço ninguém aqui que é filho de anjo. Você é filho de anjo ou filho de homem? Mas esse título, filho do homem, era um título messiânico, que era usado para o Filho de Deus. Quando Daniel estava lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego, melhor dizendo, na fornalha de fogo ardente, o que foi que eles viram? Eu vejo um homem semelhante ao Filho do homem, o Filho dos deuses, depende da tradução, andando aqui no meio da fornalha. Era um título conhecido para ser aplicado a Deus, ao Messias. Então Jesus dá um banho naqueles fariseus. Vocês estão encasquetando com a minha divindade? Eu vou dizer, eu vou perdoar hoje, eu vou curar hoje, eu sei o que passa no seu coração agora, e eu ainda sou o Filho do homem. Basta para você o que é mais. E aí Jesus perdoa os pecados desse homem. Corpo, levanta e anda. Alma, coragem, filho. E espírito, teus pecados estão perdoados. Irmão, o que Jesus fez na ceia, aqui ó, no sacrifício, derramando o sangue dele, sua carne sendo partida, ele está dizendo para você e para mim nessa noite, teus pecados estão perdoados. Tem dúvida? Olha para aquilo. O sangue dele foi derramado por você. Então, para terminar, ouvintes, necessitados, quem nós somos. E eu quero falar dos trabalhadores. Deixa eu correr. Eu quero dizer que a diferença desse para o primeiro grupo é que esse grupo é a minoria. Tem muita gente para ouvir, pouca gente para trabalhar. A proporção é gritante. Todo mundo se apinhava, estava ali, nem junto à porta conseguia colocar o paralítico. Mais trabalhadores só tinha 4. Olha a diferença, olha a desproporcionalidade. A minoria, mas eu quero dizer que as coisas só acontecem porque tem esse tipo de gente no culto. Amém ou não? Irmão, presta atenção. Jesus, ele já faz a diferença em qualquer culto. Mas eu quero dizer que se não tivesse aqueles 4 homens, como seria aquele culto? Um culto. Jesus ia pregar, ia curar certamente alguns que viessem a ele no final, mas aquele culto que ficou registrado na memória de todos e na história dos evangelhos em 3, só aconteceu porque tinha gente doida, que disseram assim, esse homem precisa mudar de vida.
Vamos levar ele para Jesus. A Bíblia diz em Lucas que eles queriam levar e deixar ele na frente de Jesus. Era o propósito, eles tinham uma visão. O que é que eu quero fazer com esse paralítico? Eu quero levar e colocar ele na frente de Jesus. Mas eles conseguiram? Não. Mas é importante ter visão, porque a visão gera proatividade. Quem tem visão, ele se movimenta. Ei, se você pensa assim, meu Deus, esses vizinhos que eu tenho, Jesus, domingo à tarde, eu estou querendo descansar, eles estão... Colocam umas funk, umas músicas diferentes, esquisitas, eu não consigo dormir. Que tal você começar a pensar em trazê-los para ouvir a palavra de Deus? Quem sabe você não tem uma visão de ver você saindo de casa e passando na casa dele e pegando ele para vir no culto. Tem que começar numa visão, gente. Eu vou pegar esse paralítico, vou deixar ele na frente de Jesus. É o que eles queriam. E eles se movimentaram. Vamos lá, ô fulano, não dou conta de levar ele não. Me ajuda aí. Também não damos conta, chama mais um. Não, chama mais outro. Agora a gente dá. E todos os 4 pega cada um numa ponta e sai levando o paralítico, fica mais leve. Aí eles chegam lá e não conseguem, porque a casa estava cheia. Eles chegaram alguns minutos depois, ou quem sabe chegaram na hora, mas o povo chegou antes. E aí o que é que eles disseram? Vamos embora, chama o Uber. Está cheia a casa. Tem hoje não. Ô paralítico, a gente te traz semana que vem, pode ser? Mas Jesus vai estar aqui, só Deus sabe. Ele viaja demais. Se Jesus Nazareno é o tempo todo viajando, pregando nas aldeias. Mas o dia que ele tiver... Foi isso que eles disseram? Não. Nós vamos dar um jeito. Eu gosto de pessoa que fala isso para mim. Pastor, o negócio está ruim, mas pode deixar que nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Que jeito? Pode deixar. Vamos lá em cima. Tinha uma escadinha nas casas da Palestina que dava acesso à laje. Então eles subiram pela escadinha e fizeram um buraco correspondente à passagem de um leito. Irmão, se aquele leito tinha, vamos dizer que ele fosse pequenininho, porque ele estava talvez atrofiado, 1,50, já era um buraco considerável. Você abrir um buraco de 1,50, passar um leito. Mas eles criam, eles são criativos. Tem gente que para no primeiro obstáculo. Eu liguei, pastor, ele disse que não vem. Aí eu chamei, ele disse que tem outra religião. Aí eu convidei, aí ele disse que não queria. Tenta de novo. A igreja precisa desses 4 homens aqui. Irmãos, a gente pode ser a minoria. Você pode ser a minoria que se interessa. A maioria só quer sentar aqui, ouvir e cantar e ir embora. Mas eu não quero ser a maioria, irmão. E eu encorajo você a também não querer ser a maioria, que se acostumou apenas a ouvir. Deus está contando conosco. Deus está contando com cada um de nós. Gente doida, que tem fé no que Deus pode fazer, que cria alternativas, que está unido, porque a gente não consegue trabalhar sozinho. Irmão, presta atenção, o que estava carregando na ponta do lado direito era diferente. Um era do torcedor do Atlético, o outro era torcedor do Cruzeiro, o outro era do América, e o outro era do CSA, e estava tudo bem. Porque o propósito ali não era discutir outra coisa, senão dizer: nós vamos ver uma vida restaurada nessa hora. Quando a gente fixa no propósito, a gente esquece os detalhes. Oh, meu Deus, eu não vou trabalhar com fulano, não. Fulano é chato. Fulano é chata. Não, irmãos, a gente tem um propósito maior, que é vida na presença de Deus. A gente trabalha junto. Irmãos, esses homens eram homens determinados, criativos, eram homens de fé.
Mas eu queria destacar só duas coisas para encerrar. Esses homens, eles sabiam sair de cena e deixar que a glória fosse dada somente a Deus. Quando aquele homem é curado, irmão, presta atenção, até agora, estava todo mundo olhando para cima. O leito sendo baixado, os caras lá, aê! Está chegando! Ei! Está todo mundo assim. Aí Jesus, ele levanta o paralítico. Todo mundo, a Bíblia diz que todo mundo ficou atônito, todo mundo começou a dar glória a Deus, todo mundo começou a gritar, tinha gente desmaiando, tinha gente baixando pressão. Um homem andou, gente, é milagre, milagre. Tinha gente tirando selfie. Na minha versão. Aí aquele homem vai embora. Pega o leito dele e vai para onde? Você acha que alguém lembrou dos 4 lá em cima? Todo mundo começou a dar glória a Deus. E se esqueceram dos 4. Deixa eu dizer uma coisa, não fique esperando glória para você. Você pode fazer tudo para Jesus. Você pode trazer o seu bairro todo para a presença de Jesus. Glória a Deus. Você pode trazer a sua vizinhança toda para Jesus. Mas todo mundo vai dar glória a Deus pelo que Ele mesmo vai fazer. Pastor, eu esperava que o Senhor dissesse assim: ô jovem mancebo, oh, que coisa tremenda, ninguém bateu nas minhas costas, pastor, ninguém me elogiou, eu trouxe muita gente, irmãos, a glória a Deus e a sua recompensa virá, e das mãos de Deus. Não fique esperando reconhecimento, ele sai de cena e deixa Deus ser glorificado. E a última coisa que eu vou falar, e eu deixei por último, porque isso daqui é pensamento meu. Não tem isso na Bíblia. Mas eu me permito divagar nesse texto. Irmão, presta atenção. Quem fez o buraco? Quem consertou a casa depois? Ou você acha que o buraco ficou lá? Quem pariu Mateus? Legal pra caramba, gente. Agora paga a conta. Rapaz, eu carreguei esse cara, um peso desgramado, subi as escadas, que traz um peso maior, fiz um buraco, desci o homem foi curado e ainda estão mandando derretelhar a casa. O servo serve todo mundo e no final ainda paga a conta. Está disposto? Por isso que pouca gente quer ser trabalhador, gente. Por isso que é mais fácil sentar e ouvir. Gostei, não gostei, porque a gente critica, né? Gostei, não gostei. Acho que demorou. Não. E vai embora. É fácil. É bom, é gostoso, mas se a gente ficar só assim, você ainda não percebeu que existe algo maior, melhor, que Jesus está nos chamando para ser nesse culto. Jesus quer trabalhadores, amém. E eu quero que você se encoraje nessa semana a lembrar de alguém que não pode vir sozinho para cá. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Ou para qualquer outro lugar que pregue a palavra de Deus. Tem pessoas que não vão conseguir caminhar sozinhas. Elas precisam de nós. E a gente precisa ser esses 4. Que vão carregar o peso, o cansaço, a exaustão. Está nos trabalhadores. Nossa, eu tenho que passar na casa de fulano. Eu vou trazer ele para o culto. Irmão, presta atenção. Você vai ter que se arrumar mais cedo, vai ter que sair mais cedo de casa. Você ainda vai pagar a conta da gasolina, que vai ficar mais cara, para ter que buscar a pessoa. Irmão, presta, é mais fácil. Vamos fazer nada? Não, vamos não. Mas eu quero perguntar, é isso que Deus quer
e espera de nós? Feche os seus olhos, por favor. Os irmãos do louvor, os diáconos também. Mas eu quero te perguntar, quem é você nesse culto? Quem é você? Você é só um ouvinte? Legal, muito bom, a gente precisa vir para ouvir mesmo. Mas que nível de ouvinte a gente é? Aquele que se acostumou a ouvir? Você tem pregado, nós temos pregado para as outras pessoas o que a gente tem aprendido? Será que eu sou aquele que estou vivendo um ensino estéril? O que eu tenho ouvido ao longo desses anos tem mudado minha vida? Eu estou cansado de ouvir e nada acontece. Que tipo de ouvinte sou eu? É importante, é importante. A fé vem pelo ouvir. Mas talvez eu tenha me tornado apenas um crítico. Deus está nos chamando para a mudança nessa noite. Deus está nos chamando para uma nova disposição nessa noite. Quem sou eu, pastor? Sou um necessitado. Eu quero dizer que Jesus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Continue crendo. Continue crendo. Jesus quer ver sua fé. Continue crendo. Mas eu quero orar por você que quer ser um trabalhador. E eu quero convidar você que quer ser um trabalhador a ficar de pé. Fica de pé. Pastor fez isso de propósito, viu? Mandou ficar de pé só os trabalhadores. Se eu ficar sentado, todo mundo vai ficar olhando para mim. É justamente essa aí. Foi por isso mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa. Você tem a escolha. A escolha é sua. O que eu quero dizer é que a seara é grande. Mas os trabalhadores continuam sendo poucos. Quando Jesus diz assim, orem para que Deus envie, não é que vai vir de fora. Na maioria das vezes, Deus levantará os de dentro. Então, queridos irmãos, eu quero orar com você, de verdade, agora, com sinceridade de coração. Talvez você tenha ficado de pé só para não ficar mal para você. Mas independente disso, eu gostaria de orar com você, na sinceridade do seu coração. Você quer ser essa minoria? Você quer ser essa galera aí que, nossa Deus, eu não peguei nem a palavra, pastor. Nossa, eu não sei nem o que Jesus pregou. Eu não estava quando Jesus nem começou a falar, eu não estava. Mas eu trouxe glória ao nome do Senhor. O nome de Deus foi glorificado por causa daquilo que eu fiz na obra dele, por vidas que eu levei para a presença dele. Eu quero ser esse trabalhador, pastor. Se for na sinceridade do seu coração, Deus vai te dar forças para isso. Carregar, pagar o preço, é desconfortável. Mas eu quero dizer que o recurso é do alto. Deus vai te dar tudo que você precisa, tudo que eu preciso, para fazer a obra dele. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Se você quer orar nessa direção de se prontificar, faça essa oração. Faz essa oração nesse momento. Diz: Deus, conta comigo. Pai, eu quero orar. Tem muita gente que chega só para te ouvir. Tem muita gente que chega só para ver o que o Senhor vai fazer. Isso é bom, isso nos enche de fé. Mas para que a minha fé se eu não estou fazendo nada? A fé tem que ter um propósito.
Então eu oro nessa noite, Deus, não é envia, é levanta trabalhadores aqui. Não é traz, é levanta os daqui, Senhor. Levanta cada um de nós. Queremos ver vidas sendo transformadas. Queremos ver homens se levantando do cativeiro, do leito. Deus, precisamos de forças. Precisamos de forças. Carregar, servir, é algo que cansa, mas eu te peço, renova agora, Senhor. Renova os teus obreiros, renova as tuas obreiras, pessoas que cansaram no serviço. Renova nessa noite, Deus. Renova nessa noite, Deus. Renova nessa noite, Deus. Pega a mão de quem está do seu lado. Eu queria que você orasse por essa pessoa, dizendo: Deus, ajuda a mim e a meu irmão. Porque a gente não consegue carregar só, não é verdade? Não foi um só homem carregando, foram 4. Ser sozinho não dá conta de levar o sujeito na corcunda, não. Precisa de mais uns braços. Então ora aí, Deus, fortalece o braço desse irmão meu. Deus, que a gente possa caminhar nesse propósito como igreja. Somos um, mas não é somente para vir a esse lugar e cantar belas canções, mas o Senhor nos chama para carregar pessoas. Por um tempo. Vai ter um tempo que elas vão carregar. Por um tempo elas são carregadas, mas o Senhor vai mudar a sorte e elas vão passar a carregar. Deus, em nome de Jesus, reaviva o coração do meu irmão para servir o Senhor. Reaviva, Senhor, a alegria, servir ao Senhor com alegria. Cadê a alegria, meu irmão? Renova a alegria em nós, ó Deus. Renova a alegria para servir. Renova a alegria para carregar. Ei, meu irmão, não espera reconhecimento, não. Minha irmã, não espera chamar o seu nome. Às vezes não vai nem lembrar. Os homens nem lembram, mas o céu não esquece. Aleluia! Fortalece os braços do meu irmão, Deus. O meu e o dele, o meu e o dela. Fortalece, Senhor. Porque há muitos paralíticos que não conseguem vir ao Senhor. E a gente quer ser parte desse milagre. A gente quer ser parte desse milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fortaleça seus braços. Cansados, seus joelhos cansados, tem recompensa para o nosso trabalho. Amém. Você crê nisso? Deixa eu perguntar, não custa nada. Talvez você entrou aqui e você é essa pessoa que precisa de Jesus hoje. Talvez seu problema não é uma paralisia física, é uma paralisia espiritual. Você não está conseguindo ir até Jesus, mas você quer. Você sabe que só Jesus pode fazer algo novo na sua vida. Se você é essa pessoa, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vou te dar 1 minuto, só 1 minuto. Se você disser assim: pastor, eu não consigo. Então você olha para o Zé, para a Maria que está do seu lado, diz assim: eu quero ir lá na frente.
Ou talvez você olhe para quem está do seu lado, se você perceber que já é crente, você não pergunta não. Mas se não é, você diz assim, quer ir lá? Eu te levo. Precisa de alguém para levar. Eu digo, Deus abençoe. Digo, fica com ele, fica com ele. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Reconciliar? Quer começar uma caminhada? Porque veja bem, aquele homem começou uma nova caminhada. Ele não andava. Você quer começar uma caminhada nova? Vem cá à frente. Estou te dando 1 minuto para você sair do seu lugar. Já deve ter passado aí uns 15 segundos. Tem mais alguém? Vem rapidinho. Esse é o momento para você romper. Pastor, tenho vergonha. Você acha que aquele paralítico teve? Foi colocado no meio de todo mundo. Sai do seu lugar. Vem rapidinho aqui, que a gente tem que cear ainda. Isso, Maico, fica com ele aí. Tem mais alguém? Estende suas mãos aqui à frente. Pastora, fica ali do lado também. Pai, nós queremos abençoar o Rodrigo. Jesus, fortalece a vida dele. Jesus, eu sei que a caminhada é tão difícil, mas eu sei que o Senhor é aquele que se coloca ao nosso lado e não deixa a gente caminhar só. A nossa oração é que Rodrigo seja renovado, seja restaurado na sua fé, nas suas emoções, no seu espírito. Corpo, alma e espírito sejam tocados, restaurados nessa noite. Para a glória do teu nome, nós o abençoamos e profetizamos um novo tempo, um novo caminhar na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe o Rodrigo. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Senhor, nós queremos consagrar o pão e o cálice, o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. O corpo e o sangue, nesse momento, estão sendo consagrados como elementos especiais desta ceia que agora celebraremos. Em nome de Jesus, o sangue e o corpo de Jesus. E com alegria, mas também com temor, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique, o sangue de Jesus nos lave e nos corrija, Senhor. Se há algo a ser mudado nessa noite, se há algo a ser liberado nessa noite, um perdão para ser liberado, nós queremos, no nome de Jesus, declarar que o nosso coração está disposto a isso. E com fé, nós receberemos esse pão e esse cálice, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem deve ou quem pode participar? Todo aquele que já foi batizado numa igreja evangélica, já foi batizado nas águas, tinha consciência, nasceu de novo e, portanto, foi batizado nas águas. Se é de outra igreja, de outra denominação, fique à vontade. A ceia é a ceia do Senhor, desde que você esteja em comunhão com Deus e com a sua igreja. Por exemplo, se na sua igreja você não podia ceiar, por algum motivo interno, que só você e seu pastor, sua igreja sabe, aqui eu te oriento a não cear também. É o mesmo reino, é a mesma casa de Deus, com placas diferentes, mas no espírito, no reino espiritual é a mesma coisa. Então você que está em comunhão com Deus, com sua igreja, você pode participar conosco com muita alegria, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, os diáconos vão estar partilhando o pão e o cálice, vão até você. Fica de olho aberto nessa hora, cantando de olhos abertos para você pegar o pão e o cálice. E todos então, daqui a alguns instantes, vamos estar participando juntos em nome de Jesus.
Exaltado,
Aleluia. Te exaltamos, Cordeiro de Deus. Te exaltamos, Jesus de Nazaré, pela tua grande obra na cruz do Calvário. Obra esta que foi a causa da nossa redenção, do perdão dos nossos pecados. A partir daí nos tornastes filhos e filhas de Deus. Recebemos o direito de sermos chamados assim, filhos de Deus. Muito obrigado por esse momento em que podemos sentar à mesa. Filhos sentam à mesa e participam com o Pai. E nós te agradecemos por esse grande privilégio, pelo perdão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela obra de restauração. E assim nós queremos externar todo o nosso amor, toda a nossa adoração a Ti, Jesus. Maravilhoso Tu és. Maravilhoso Tu és. Adoramos a Ti. Adoramos a Ti. A palavra do Senhor diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, apesar de ser um momento tão difícil para Jesus, mas ainda assim Ele deu graças. E Ele o partiu e o deu aos seus discípulos. Ele disse: tomai e comei. Este é o meu corpo, que é entregue por vós. E em memória de Jesus, em memória do nosso Senhor, em memória do seu amor e seu sacrifício, eu convido a todos nós, Igreja de Jesus, a comermos juntos o pão, que é símbolo do corpo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome. Exaltado é o teu nome. Queridos, o sangue foi o termo da aliança. O sangue derramado puro de um inocente foi o que selou a aliança. Jesus disse que essa aliança seria eterna. Nada anularia, nada substituiria. Não há outro sangue a ser derramado. Ele já foi derramado. Definitivamente, unicamente e para sempre. O sangue de Jesus foi derramado por nós. A aliança foi selada. O termo foi estabelecido. Todo aquele que beber o sangue e comer a carne do Filho do Homem, através do corpo, terá vida em si mesmo. Porque o meu sangue é verdadeiramente bebida, e a minha carne, o meu corpo, é verdadeiramente comida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós vivemos por Jesus. Ao tomarmos o cálice, nós estamos declarando que a vida de Jesus está em nós. O sangue, diz a Bíblia, representa a vida. E ao tomarmos o cálice, é como se disséssemos: a vida dele agora é a minha vida. Eu vivo para ele, vivo por ele e vivo para a sua glória. Em nome de Jesus. Só que esse sangue não foi derramado só por mim, nem só por você, foi por todos nós. Então eu queria que você, antes de cear, trocasse com pelo menos uma pessoa o seu cálice, porque não tem diferença. O mesmo amor, o mesmo sacrifício, a mesma obra foi feita por nós. Trocou com pelo menos uma? Senão a gente vai trocar com todo mundo e a gente vai terminar meia-noite o culto. Levante o cálice. Semelhantemente,
Depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, disse: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Somos a igreja que espera a volta de Jesus. Quem dera fosse no culto de ceia, hein? Já imaginou? Mas é até que ele venha. E juntos, em memória do Senhor, o sangue da aliança que foi derramado por nós, tomemos o cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Exaltado. Aleluia. Pode aplaudir bem forte. Os nossos visitantes estão aqui, ó. Jefferson e a Carla já estão esperando a cada um de vocês e que vieram acompanhados. Também podem estar indo com quem os convidou. Então eu quero convidar o Magno, a Isadora, também a Eunice, o Ezequiel e Ícaro, Magno e Josi, Isadora, todos eles, por favor, vamos aplaudir mais uma vez a vida deles. Deus abençoe. Em nome de Jesus, voltem mais vezes. Glória a Jesus, que coisa boa. Deus abençoe vocês. Sempre um prazer tê-los aqui. Aleluia. Levante suas mãos. Nós vamos fazer essa oração, vamos encerrar a transmissão. Vou pedir para você ficar 1 minuto. Pode se sentar logo após a oração. É o encerramento da nossa live. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pelo tempo maravilhoso que aqui passamos. Que o Senhor abençoe o nosso retorno às nossas casas, leva-nos em paz e segurança. Dá-nos uma semana de bênção e de vitória na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão e o consolo do Espírito seja sobre todos nós, seu povo, hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus. Pode se assentar. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe sua vida e esteja conosco em outros cultos em nome de Jesus.